Você precisa conhecer a terra boa, você devia conhecer o Mochotó. Pra ver o cabra entrando no mato encorado, derruba todo montado, pega a cobra e dá o nó. Estamos de volta com Bira Delgado, falando sobre sua trajetória, suas histórias, seu legado. Bira, para começar esse segundo bloco, como foi que começou sua discografia? Eu cantando, participando do Bar do Baiano, aquela república ali dos bancários. Um reduto, né? Reduto, importantíssimo. E o Bebeto Natécio me viu e disse, rapaz, eu tenho umas músicas para você gravar. Me arrepiei todinho, porque eu nunca tinha entrado num estúdio. O Bebeto estava terminando o CD dele, chamado CD do Mato. Já tinha Tagino, já tinha botado voz, vários artistas já tinham colocado voz, e eu não tinha colocado da minha. Era no estúdio do menino... De Marcelinho? Marcelinho. Peixe Boi. Peixe Boi. E aí ele vira, tá faltando você, rapaz. Eu já marquei o lançamento do livro, tá com guia, tá com tudo. Eu ia pro estúdio, me tremia todinho, cara. Não conseguia entrar no estúdio assim, para ver aquela ilha, ver tudo, o aquário, aquela coisa toda, me dava um arrepio. Até que um dia, um sábado, eu fui pro estúdio e disse, hoje eu gravo. Bebê já com CD para lançar, tinha que ainda. Aí eu fui, entrei no estúdio, gravei, botei voz, pedi para não ficar ninguém, só o câmera mesmo. E o técnico, e botei voz. Pronto, de lá pra cá, hoje para entrar no estúdio, eu entro assim, folgadamente. Aí foi meu primeiro trabalho, gravei nesse CD de Bebé, uma coletânea que ele fez com vários outros artistas. Meu sangue corre em minhas veias, eu me lembro da música. E depois Bebé disse, agora eu vou produzir seu CD. Escolha 13 músicas. Eita. Aí das 13 músicas eu botei 2 de Marcel, que o Marcel tinha essas 2 músicas. E não eram conhecidas, ele não tinha gravado ainda. Uma que diz, linda, que diz, eu venho das bandas da Paraíba, sinto que essa gente intriga com as coisas do meu sertão. Tá claro que eles vivem no escuro da grandeza de um monturo, de concreto e de ilusão. Eu trago dentro do peito um machado, bem fundido e afiado, para cortar a solidão das capitais. Eu venho com o coração aberto, meio bobo, meio esperto, meio vero, meio vão. Vem inverno, chovendo sinceridade, no trovejo da maldade, essa cidade se estremece e se estribucha a solidão. Falando, né, da civilização, das grandes metrópoles que amassam as menores, enfim. Então o Marcel deu esse recado, eu gravei pela primeira vez, gravei, faz parte do CD, gravei outra de Marcel também, gravei uma de Zé Marculino, o autor de Sala de Reboco, que é Cantiga de Vem Vem, linda, linda, linda a versão. Tudo o Bebé fez os arranjos próprios. E peguei uma música de Chico de Pombal e 5 músicas de Bebé Natécio. 5 músicas dele, uma Na Batida da Cancela, linda, que é o nome do CD, Na Batida da Cancela. Então, foi assim, me senti altamente realizado. Lançamos esse CD aqui na Festa das Neves, no pavilhão principal. Lançamos em Campina Grande, no São João do Mundo, em Caruaru, no Festival de Inverno de Garanhuns. Enfim, fomos bem ousados. Ia falar agora, inclusive, desses palcos, né, Bira? Porque você já esteve em grandes palcos, esteve no Parque do Povo, no Polo Mestre Vitalino, dentre outros grandes espaços, né, com diversos outros artistas. Como é essa experiência do palco para você? É muito interessante, porque você ali está diante de uma massa, né? A gente, de Campina Grande, a gente fez antes de Geraldo Azevedo, se não me engano. Foi num sábado. Que responsabilidade. Estava lotado. O de Caruaru, eu fiz num grupo que homenageou Azulão. Que já tem Azulinho agora, o filho, né? Mas tem Azulão, que está com quase 100 anos, mas ainda cantando. E a gente fez essa homenagem também a Azulão lá no palco principal de Caruaru. E no Festival do Inverno fizemos também no palco principal, no show que veio depois, Luísa não, o rapaz da MPB, Luísa Posse. Foi um show antes dela, chovendo, o Festival do Inverno chovendo a noite todinha. Foi lindo, foi lindo. Mas levamos nossa banda completa, tinha uma banda muito
9 músicos, 2 sanfoneiros, bem ousada. Ô, Bira, quando você sobe no palco, você sente que você representa o quê? Ali é o seguinte, a gente tem uma consciência, tem que ter essa consciência, que nós estamos representando a nata da música nordestina. Isso aí é sagrado. Acho que se o artista não tiver essa consciência, você não vai... E ali estão as pessoas que consumem, que gostam, que vivem, porque você sabe que o forró ele é uma energia, né? É um gênero, além de ser um gênero, o forró ele contagia tudo, porque é toda uma cadeia, né? Não é só o forró, não é só o ritmo, a dança, não é só a culinária, é o jeito de falar, é o jeito de dançar, é o trejeito que você tem, é a maneira de se expressar. Enfim, é todo um conjunto que você tem para a maneira de se vestir, enfim, tudo isso tem o que o forró traz. Então, a identidade muito forte que nós temos, e ali a gente está representando, né? A gente está como representante. É muito mágico e sagrado, mas também é uma responsabilidade que você tem. Eu sei que você já foi bater em Paris falando dessa representatividade, que você já esteve na Unesco defendendo a imaterialização, né, do forró como patrimônio histórico da humanidade lá e falando exatamente essas palavras. Queria que você contasse. Estava lá do Mochotó. Do Mochotó para a Unesco em Paris, Foi. falando sobre o forró e a importância do forró. E para além disso, Bira, assim, esse movimento não só da defesa, né, mas também do forró, do Festival do Forró de Raiz, esse movimento também que está acontecendo na Europa. Queria que você contextualizasse um pouco, começando pela Unesco. Da Unesco já foi um passo depois que nós conquistamos o Brasil, né? Conquistamos o Brasil, agora vamos conquistar o mundo. Nós, que eu digo, quando eu falar nós, é todo o conjunto da cadeia produtiva do forró, o movimento, dos gestores, né? Balai Nordeste, que é uma instituição seríssima, que abraçou a ideia, que foi buscar, criou o Balai Nordeste para poder pedir o registro do forró como patrimônio nacional. Então tem toda essa história. E nós forrozeiros, nós juntamos a dona Joana Alves, para poder levar, porque tinha que ser uma provocação da sociedade civil. Uhum. Depois, as gestões estaduais, a própria Assembleia Legislativa endossa recentemente fez um ato público através de uma sessão especial do deputado Chió, e que veio reforçar esse apoio do forró como patrimônio da humanidade. Então nós chegamos, depois que conquistamos o Brasil, como forró com patrimônio imaterial nacional, em 2021, aí achamos pouco, dizemos, agora vamos provocar a Unesco. Então foi nessa viagem que nós fomos a Paris, porque a sede da Unesco é em Paris, e provocamos lá, a comissão nos recebeu e deu as indicações, deu as noções de como iniciar o processo. E aí a gente vem batalhando nessa luta para que o forró se torne patrimônio da humanidade. Eles pediram um tempo pelo fato de, no momento, como os países estão em guerra, eles estão fazendo o tombamento dos países que podem se acabar daqui a pouco, essas populações sendo dizimadas. Mas fica a cultura, porque se alguém sobrar, essa pessoa pode levar depois a sua cultura, a sua... É o que segue adiante, né? É o que leva um povo adiante. É a salvaguarda, né? Que é o que Exato. Nós estamos fazendo também aqui no Brasil, para salvaguardar. E o salvaguardar é criar as políticas públicas, ações que possam garantir o forró por mais e mais anos possível. Porque senão o Instituto Brasileiro Nacional não teria dado esse título ao forró. Uhum. Senão a Unesco também não iria se dedicar, se ela não sentisse que é um gênero que traz paz, que traz movimento, que traz economia, que traz a preservação das raízes das coisas da população, da comunidade. Enfim, aí a Unesco está altamente interessada nesse processo. O forró não é uma música, é um movimento, né? Como você falou agora há pouco. Isso. E o Festival do Forró de Raiz, que já aconteceu em Lille, aconteceu no Porto, em Portugal também, né? Foi um movimento que você esteve ali presente em toda a organização, na articulação. Isso. Conte aí um pouquinho. Nós saímos em 2024, nós, Balai Nordeste, Governo do Estado, via Secretaria de Cultura, fomos novamente à Unesco, novamente não, a primeira vez, fomos a primeira vez à Unesco, para ver qual seria o processo. Depois fizemos nessa mesma viagem, fizemos o forró no Porto. Uma expedição, né? Nessa primeira expedição, fizemos um forró na cidade do Porto. É o primeiro Festival de Forró Internacional. E aí,
começamos a nos preparar para outras inversões, porque justamente a Unesco vai precisar de elementos que fortaleçam esse gênero. Isso ela só pode entender que ele está fortalecido com os eventos e as ações que os governantes, tanto municipais, estaduais e federais, que eles vão dar a esse gênero para garantir políticas públicas melhor para o músico, para o forrozeiro, para o produtor, para o compositor, o intérprete, enfim, toda a cadeia produtiva do forró precisa estar sendo preservada para que a Unesco possa enxergar que pode se dar o título do forró como patrimônio da humanidade. Eu acho que estamos próximos, porque está acontecendo muita coisa boa nesse Brasil afora, principalmente no Nordeste. E foi contagiado por mais cinco estados, né, além do Nordeste. Nós temos o mesmo movimento que há nos 9 estados nordestinos, em Minas Gerais, no Espírito Santo, no Rio de Janeiro, São Paulo e Distrito Federal. Esses 5 estados abraçaram da minha ideia, então se uniram ao Nordeste. Parece o outro Nordeste que está surgindo. Uma extensão, né? Do centro. E é bom saber disso, porque às vezes a gente acha que o forró é isso aqui, né? E o forró é muito maior. É realmente uma coisa contagiante. Isso. Bira, a gente tá chegando ao fim Que desse pena. papo. Rapaz, como eu tô gostando dessa conversa, Bira. Obrigado, Carol. Mas, para a gente finalizar, queria perguntar a você, né, quais são os projetos atuais, no que é que você está trabalhando. Eu sei que você está muito empenhado nessa questão do forró, né, como esse tombamento aí do patrimônio imaterial, já que a gente já conseguiu, né, tem esse grande feito já no Brasil, mas aí avançando para o mundo. Você tem um trabalho muito forte também, atuante na gestão pública, né? E dessa forma você, para além da sua arte, também contribui, né, com a cultura paraibana dessa forma. Isso. Então, queria que você contextualizasse aí sobre os projetos, o que é que vem pela frente, antes da gente finalizar esta entrevista, que você vai voltar. Obrigado, com certeza. Eu tenho projetos pessoais e tenho projetos coletivos, que envolve poder público, lá em Nordeste, enfim. O pessoal, eu tenho muitas músicas para lançar ainda, projetos assim, já letras e melodias, etc. Mas eu dei um tempo aí e estou trabalhando um livro. Eita, Eu descobri, com aquela ida à Unesco, em 2024, eu descobri, quando a gente recebeu a cartilha de orientação para a questão do forró como patrimônio da humanidade, que a Unesco ela promoveu no início desse milênio, que também é o início do século, promoveu para o século XXI as pilares da Unesco. E todas elas, as 4 pilares, eu vi que o forrozeiro está dentro do centro que a Unesco pede para os cidadãos do mundo usar essas 4 pilastras. E eu quero colocar, já coloquei no meu livro como a cereja do livro que eu vou colocar, que eu fiz. Outra cereja que eu encontrei para o meu livro, que acho que eu não vi ainda nenhuma publicação sobre o gênero, foi um cientista e psicólogo norte-americano chamado Howard Gardner. Ele trabalhou as inteligências humanas a partir das 2 inteligências que a gente tinha, como a inteligência linguística, que você domina 100%, a inteligência matemática. Então, era uma dessas habilidades que a gente reconhecia como inteligências humanas. E Gardner, ele avançou com mais 6 inteligências. A musical, ele considera uma delas, ou seja, aquela pessoa que entende de música, não é só aquele que faz música, nem que compõe, nem que canta, mas aquela pessoa que entende, sabe que você sabe do tom, você sabe cantar uma música, você sabe interpretar, enfim. Então, essa pessoa, ela é capacitada de uma habilidade que Gardner chama de uma das inteligências humanas. Aí colocou mais a inteligência interpessoal, ou seja, de você conhecer o seu grupo, um forrozeiro tem que conhecer, porque senão ele não vai levar ninguém para o palco, ele não ensaia. Então, outra inteligência que o forrozeiro tem. A intrapessoal, ou seja, você se conhecer para saber a sua capacidade, aquilo que você subir um palco, saber que tem uma responsabilidade. Então, essa inteligência Gardner considera como uma das habilidades humanas. A espacial, você chegar num ambiente como esse e dizer, eu tenho que botar 20 pessoas aqui com coral, com música ao vivo. E você dividir o espaço para colocar todo mundo ali com microfone, sem fio na tela. O forrozeiro tem também essa habilidade. A matemática. Às vezes tem até na tora, né, Bira? Sim. Aprende assim na marra. E a matemática, que é aquela regra de você fazer a música com a letra, com a métrica, a nota certa no lugar certo. Enfim, então ele usou mais 6 inteligências, além da matemática
A linguística. E ele avançou. Então, estou usando e justificando que o forrozeiro bebe nessa fonte das inteligências de Gardner. Então, assim, são duas cerejas do bolo que, para mim, são interessantes eu colocar isso à tona do ponto de vista de garantir que o forró é um dos gêneros mais importantes da música brasileira e que tem pessoas, apesar de não ter ido à academia, muitos são analfabetos do ponto de vista acadêmico, mas formal. São doutores na parte importante, Exatamente. que é fazer música, cantar, fazer o verso, fazer os arranjos, fazer. Então, a gente vê isso. Luiz Gonzaga nunca foi na escola. Exatamente. Né? Jacques do Pandeiro, Gênios. mais ainda. Gênios, dois gênios, a gente falou de dois. E o coletivo é justamente nesse aspecto de você continuar trabalhando a questão do forró chegar à Unesco e ser reconhecido como patrimônio da humanidade. Aí o cara disse, mas depois vai acabar o sonho? Eu disse, não, depois vai ocupar o resto do mundo, né? Já chegou lá? Bira, muito obrigada, querido. Obrigado, muito obrigada por essa conversa. Parabéns. Adorei ter você aqui. Parabéns você. E aproveito para agradecer você que nos assistiu em casa, no canal 8.2 aqui da TV Assembleia, nas redes sociais. A gente vai ficando por aqui e até o próximo encontro. Lá tem vaqueiro que borga do carquejo, quebra tarapiraca. Tem sim, senhor. Tem caçador que pega ossa de mão e sangra de faca. Tem sim, senhor. Tem fazendeiro que morre e não sabe quanta resistência. E tem morena que fala doce amena que em outras terras não tem.